A questão da idade mínima para aposentadoria nas Forças Armadas voltou a chamar atenção no país depois que informações oficiais mostraram que os militares brasileiros deixam o serviço ativo em média aos 48 anos. Enquanto isso, um projeto de lei que estabelece 55 anos como idade mínima para a reserva segue parado no Congresso há mais de um ano, sem qualquer sinal de tramitação desde que chegou à Câmara dos Deputados. Os dados foram divulgados em uma análise do Tribunal de Contas da União, TCU, que examinou milhares de aposentadorias militares e trouxe à tona números que reacendem a discussão sobre a necessidade de uma reforma previdenciária para essa categoria, e os impactos financeiros do sistema de benefícios das Forças Armadas. Atualmente, ao contrário dos servidores civis, os militares não têm uma idade mínima definida para passar à reserva. Uma legislação aprovada em 2019 determina apenas que o militar pode se aposentar após 35 anos de serviço, independentemente de quantos anos tenha. Como resultado, a média de saída é bem mais baixa do que a de outros servidores públicos. O TCU analisou 33,9 mil aposentadorias e constatou que a maioria dos militares se aposenta antes dos 50 anos. Desse total, 21,8 mil deixaram a ativa entre 42 e 49 anos, enquanto outros 10,5 mil se aposentaram entre 50 e 57 anos. Isso confirma que a maior parte dos integrantes das Forças Armadas se aposenta antes dos 55 anos. Enquanto isso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Legislativo uma proposta que exige que os militares trabalhem até, no mínimo, 55 anos para terem direito à reserva. Se aprovada, essa medida significaria que eles permaneceriam na ativa cerca de 7 anos a mais do que a média atual. Ainda assim, essa idade continuaria abaixo da exigida para os demais servidores públicos. Para se ter uma ideia, os servidores civis homens podem se aposentar aos 60 anos com 35 anos de contribuição, enquanto as mulheres podem fazê-lo aos 55 anos com 30 anos de contribuição. Após a reforma da Previdência de 2019, a idade mínima subiu para 62 anos para mulheres e 65 anos para homens no caso de novos servidores. Apesar da importância do tema para as contas públicas, o projeto enviado em dezembro de 2024 continua parado na Câmara dos Deputados. Não houve qualquer despacho da presidência da Casa nem avanço nas comissões, o que reforça a impressão de que a proposta está esquecida no Congresso. O Ministério da Defesa e as 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, não se pronunciaram sobre o andamento da proposta quando questionados pela imprensa. O debate ganhou ainda mais relevância quando os números fiscais foram divulgados. Em 2023, as despesas do Sistema de Proteção Social dos militares chegaram a 58,8 bilhões de reais, enquanto as receitas foram de apenas 9,1 bilhões de reais, resultando em um déficit de 49,7 bilhões de reais. Embora uma reforma nas regras tenha sido implementada em 2019, o TCU aponta que o rombo foi reduzido de forma gradual. Em 2023, por exemplo, o déficit foi apenas 1% menor em relação a 2022, o que indica uma melhora tímida e insuficiente para equilibrar as contas. Quando se analisa o déficit por beneficiário, a diferença fica ainda mais clara. No INSS, o rombo por pessoa é de R$ 9,4 mil. Entre os servidores civis, esse valor sobe para R$ 69 mil. Já no caso dos militares, o déficit por beneficiário chega a R$ 159 mil, um número que aumenta a pressão por mudanças no sistema. Esse sistema garante, por lei, uma série de benefícios como remuneração, pensão, assistência à saúde e outros direitos tanto na ativa quanto na inatividade, o que ajuda a explicar os altos custos. Mesmo assim, especialistas destacam que o modelo atual cria distorções quando comparado ao restante do funcionalismo público. Além disso, cerca de 1/5 dos militares inativos passou mais tempo recebendo benefícios do que contribuindo para o sistema previdenciário da categoria. O Exército concentra o maior número de casos nessa situação, tanto em termos absolutos quanto proporcionais. No Exército, há 55,7 mil reservistas ou reformados que contribuíram por menos tempo do que estão recebendo benefícios, contra 21,7 mil que contribuíram por mais tempo. Em relação ao total de inativos, aqueles que receberam por mais tempo do que contribuíram representam 28%. Na Marinha, esse percentual é de 9,6%, o que corresponde a quase 5 mil militares nessa condição. Na Aeronáutica, o índice chega a 7,6%, equivalente a cerca de 3,1 mil inativos.
Além da discussão sobre a idade mínima, o pacote fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad incluiu a eliminação dos chamados mortos fictícios, militares expulsos após condenações judiciais cujas famílias continuam recebendo pensões. O Exército gasta mais de 20 milhões de reais por ano com esses pagamentos. A fixação da idade mínima de 55 anos também deve alterar o fluxo das carreiras nas Forças Armadas, afetando promoções e a dinâmica interna da hierarquia. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica aceitaram a proposta, desde que haja uma regra de transição clara para evitar mudanças bruscas. Diante desse quadro, surge uma pergunta inevitável: por quanto tempo o Congresso vai manter a proposta em espera enquanto o debate sobre o déficit previdenciário militar se aprofunda?